E nós tivemos o debate Paulo Cogos versus Antônio Miranda. E aqui eu vou deixar uma observação. Como é importante você estudar o seu adversário antes de você se colocar à disposição de um debate desse nível. Ainda mais com tantas pessoas assistindo, uma vez que está na moda os podcasts, né? Então os algoritmos favorecem aos podcasts para poder rivalizar com Netflix, com outras plataformas de streaming. Então esses conteúdos longos, o algoritmo ele favorece porque ele quer rivalizar com as grandes plataformas Amazon, Netflix, HBO Max, Disney Plus. Então esse conteúdo é favorecido. Então daí o alcance desses podcasts, e aí valorizar a questão de você estudar o seu adversário, que foi o caso. Antônio Miranda estudou Paulo Cogos. Você vê claramente que ele trouxe a questão de anarcocapitalismo, que é a questão do Paulo Cogos, que não tinha nada a ver com a temática do debate, mas ele colocou aquilo ali sendo conhecedor de quem era o Paulo Cogos, coisa que o Paulo Cogos não fez em relação a Antônio Miranda. Se Paulo Cogos tivesse estudado Antônio Miranda, ele saberia que ele é uma dessas levas desses ateus, entre aspas, ateus moderninhos, que é ateu ao Deus cristão. Porque, na verdade, ele não é no sentido puro do que seria um ateu. É a mesma coisa o Jason Ferrer. É a mesma coisa. Eles são discípulos da seita do Fábio Sabino. É uma seita que o guru é o Fábio Sabino, que é teísta. Ele tem um Deus pessoal dele, ou seja, são desigrejados. Eles são desigrejados. Eles só são ateus ao Deus cristão. E eles seguem o Deus do Sabino. Procura lá no canal do Antônio Miranda e vejam se vocês vão encontrar algum vídeo do Antônio Miranda atacando o teísta Sabino. Ora, se ele fosse ateu, na sua raiz da palavra, ele seria contra qualquer tipo de divindade, inclusive a do Sabino. Por que ele não ataca a divindade do Sabino? Então, quando vai começar a debater com Antônio Miranda, a primeira coisa que tem que colocar na apresentação aqui, para esse debate com Antônio Miranda, é teísmo contra ateísmo, e eu estou adotando o Deus do Fábio Sabino. Pronto. Você acabou com Antônio Miranda, porque ele não vai poder mais falar da Bíblia, porque o Fábio Sabino não crê na Bíblia. Ele disse que a Bíblia é um livro espúrio. Ele não crê em Jesus como Messias. Ele crê no Deus da seita do guru do Fábio Sabino. Então você vê a todo tempo ele somente atacando a Bíblia, onde que a temática é Deus, Deus e não Deus. A questão do teísmo e do ateísmo. Tira a Bíblia, retira a Bíblia. Acabou a Bíblia. Não tem Bíblia, não existe Bíblia. Acabou Deus? Vai acabar Deus? Então a Bíblia é uma forma como o homem se relaciona com Deus ao longo de toda a história. É um registro da forma como o homem se relaciona com Deus. Mas Deus não é a Bíblia. Então você pode tirar a Bíblia, que vai continuar existindo Deus.
Então o tema do debate não é esse. O tema do debate não era esse, mas a todo tempo ele focava na Bíblia. Porque ele é ateu ao Deus cristão. Ele não é ateu à ideia de Deus. Por quê? Porque ele é um desigrejado, frustrado, como todos são, como o Sabino é. O Sabino caiu numa dessas igrejas padarias que abrem aí em qualquer esquina, se desiludiu, criou raivinha e abriu a seita dele. E aí o Jason Ferrer, o Antônio Miranda, são da seita do Fábio Sabino. Se vocês forem reparar no debate, teve 2 vezes seguidas que ele pediu para ir no banheiro, o Antônio Miranda. Então ele tem algum problema renal, né? E seletivo, somente naqueles momentos ali. É claro que ele foi, e depois ele voltou dessa ida dele ao banheiro como mestre no hebraico. Ele se tornou mestre no hebraico após uma ida dele e começou a citar termos em hebraico. Então, claramente, ele foi no banheirinho lá do podcast, sentou no trono e falou no celular, no WhatsApp, com o Fábio Sabino, que aí passou para ele terminologias no hebraico, porque o Sabino que se canta de exegeta, passou para ele termos em hebraico, para ele soltar que Deus é o criador do mal. Ou seja, o Antônio Miranda ele tomou várias facetas no debate para si, tomou para ele. Uma das facetas que ele tomou aí foi de fatalista calvinista. Ele se tornou calvinista fatalista para defender que Deus criou o mal. E depois, ao longo do debate, quando ele viu que no campo filosófico ele ia apanhar do Cogos, que esse é o forte do Cogos, que é a filosofia, e ele ia tomar ali, então ele passou para esse apelo à emoção. Isso é uma falácia, o argumento do sentimento. Ah, Deus criou o mal, então ele é malvado. Aí ele tomou a alcunha dele de calvinista fatalista. E depois, mais para frente, ele tomou a alcunha de marcionita. Ah, o Deus do Velho Testamento. Inclusive, ele cita Demiurgo. Ou seja, ele tem ali uma aproximação com o marcionismo. Ele estudou Marcião. E aí depois ele se tornou marcionita. Ou seja, ele adotou várias alcunhas, assumiu, tomou para si vários argumentos de seita. Aonde que esse não era o foco do debate. O que o Cogos deveria ter argumentado e focado, não. A questão não é a Bíblia, senão a gente vai ter que debater o Alcorão, a gente vai ter que debater Confúcio, vamos debater o livro dos Espíritas. Não, essa não é a questão. A questão é o teísmo. A questão é Deus. Teísmo e ateísmo. Essa é a questão. Então vamos focar aqui no marco zero.